Bom, pessoal, nessa aula nós vamos ver sobre ciclo de vida de teste de software e equipes, de teste de software, como se dá o início até o final de um processo de teste e também quais são as equipes, a composição da equipe de teste de software. O ciclo de vida. O ciclo de vida é um termo simples que se refere ao tempo de vida para que uma determinada atividade acontece. Isso envolve desde a sua concepção a sua entrega. A gente tem ciclo de desenvolvimento de software que vai desde a gestação dos requisitos até a manutenção, que a gente vê na disciplina de engenharia de software. E aqui também não é diferente, O teste de software é uma atividade que está dentro do ciclo de vida de desenvolvimento e ele tem o próprio ciclo, de vida, que é desde o início, quando a gente começa a pensar nos testes, até quando a gente faz de fato a entrega do relatório de teste. Assim como o processo de desenvolvimento, que envolve várias etapas, o teste de software também possui as suas etapas, que devem ser executadas em ordem específica. E aí a gente vai ver essas ordens. No processo de STLC, Software Test Lifecycle, realizamos todas as atividades de maneira planejada e sistemática. Cada fase tem seus próprios objetivos e resultados. As fases de STLC são diferentes para cada organização, no entanto, a base permanece a mesma. Então, é importante a gente falar que nem toda vez que a gente vai desenvolver um projeto, a gente aplica todo esse processo de ciclo de vida do teste, assim, num sentido estrito, Porque às vezes se o software ele é de pequeno porte, você não precisa fazer toda essa fase assim de forma muito burocrática, Você pode fazer ali de uma forma mais simples, mas claro que vai ter todas essas etapas. Talvez você não faça um processo detalhado, do ciclo de vida, mas ainda assim vai ter. Geralmente, quando a gente tem um processo de grande porte e a gente tem uma equipe dedicada para isso, aí sim é necessário você fazer todas essas partes aqui bem detalhada, tá bom? Quando o software de pequeno porte, você pode aí fazer de uma forma mais ágil, tá bom? Então, a gente dentro do processo de ciclo de vida de teste de software, a gente pode ter essas fases. Análise de requisitos, a fase de implementação dos testes, a integração dos casos dos testes, o ambiente de instalação onde a gente vai executar os nossos testes, a fase de implementação em si, que é depois de ter feito os scripts, a gente roda todos os nossos testes e, por fim, o fim do ciclo. Então, o que acontece dentro da fase de análise de requisitos? Bom, nessa fase, os profissionais de teste de software identificam todos os tipos de testes que devem ser executados, comunicam-se com as diversas partes interessadas do projeto e definem prioridade e foco das validações e analisam a necessidade de automatizar os testes. Então, aqui vai ser decidido se a gente vai fazer teste unitário, Isso aí todo software tem que ter, o teste de interface, vou construir essa ferramenta aqui e a gente tem que saber da usabilidade dela. Então, a gente vai ter que dizer, olha, vai ter que ser feito o teste de interface. A gente também pode falar, tem que ter feito o teste de integração, o teste de sistema, o teste de regressão. Então, é nessa fase aqui que a gente define o que vai ser feito de teste e quais são os requisitos que a gente vai testar também daquele software. Na fase de planejamento, o analista de qualidade, que é o testador, ele elabora um plano de teste. Então, a gente tem um documento que a gente chama de plano de teste, que aí ele vai conter todos os requisitos do nosso software e a gente vai elaborar o nosso plano de teste baseado nesses requisitos. E aí recomenda ferramentas para validação, quais são as ferramentas que a gente vai utilizar para poder fazer o teste desse programa. Se for um teste de interface, o que a gente vai utilizar? Um ambiente fechado? Vai gravar? Qual é a metodologia que a gente vai estar utilizando para poder fazer a mensuração da usabilidade dessa ferramenta? Estima também o tempo de trabalho que cada uma dessas etapas vai ter, o custo aproximado para o projeto
né, no sentido de teste de software mesmo, bem como todas as funções e responsabilidades de cada profissional. A gente vai ver mais na frente que a gente tem uma equipe de teste e aí tem vários profissionais ali dentro, e aqui também no plano de teste a gente já determina a alçada de cada profissional. A integração do caso de teste, nessa fase, né, os casos de teste e os scripts são elaborados, analisados e aplicados, e posteriormente os dados são avaliados e editados novamente. Então, aqui na integração, a gente tem, né, a gente de fato desenvolve os nossos casos de teste. Né? Aqui tem um exemplo, né, do Jasmine, que é uma tela HTML, e aqui ele chama tanto aqui é o básico para a ferramenta Jasmine funcionar, e aqui ele tem os arquivozinhos de teste. Né? A gente vai até utilizar essa ferramenta. Então aqui dentro desse o Spec Helper e o Play Spec, a gente desenvolve os testes, né? E aqui é de fato o programa que a gente está desenvolvendo. Por exemplo, a gente tem aqui o play.js, o song.js, que são um arquivo de música, e outro aqui é um programa que simula um programa de execução de música. Né? Depois a gente vai explicar melhor como funciona essa ferramenta aqui, Jasmine. A outra fase que a gente tem é a fase de configuração do ambiente de teste. Né? Essa etapa de configuração do ambiente de teste é uma das principais fases do processo de teste. Nesta fase, a gente verifica a arquitetura utilizada, configura o ambiente para fazer uma lista de requisitos de hardware e software. Tá? Então, a gente pode, inclusive, por exemplo, se a gente for fazer um teste de estresse, por exemplo, a gente tem uma ferramenta de compras online, e aí ela vai rodar num servidor e eu quero saber o quanto de usuário ela suporta essa ferramenta. Então tem que determinar os requisitos, né, desse servidor que essa ferramenta vai rodar. Né? Isso no caso um teste de sistema. Né? Agora um teste menor, um teste de unidade, um teste de integração pode ser os requisitos de uma máquina simples mesmo. Mas aí você tem que definir quais são os requisitos mínimos para os seus testes rodarem. Você define também o software, né, que vai ser utilizado, por exemplo, dependendo do sistema operacional em que a tua ferramenta vai ser instalada. Né? Se for um servidor, vai ser um servidor Linux ou Windows. Quais são as ferramentas de teste que você vai utilizar, né, para poder desenvolver os teus casos de teste e assim em diante. E aqui, de fato, acontece a implementação. Nesse caso, a implementação significa a execução dos teus scripts, tá? Né? Lá na fase de integração, você desenvolve os seus scripts. Aqui você, né, com o ambiente já montado, você implementa os teus testes. Tanto os teus testes de unidade, testes de integração ou teste de sistema, tá? Nessa etapa, os profissionais de teste vão realizar as devidas validações considerando tudo que foi apontado nos casos de teste, seguindo, de fato, o que estava escrito no teu plano de teste. É necessário documentar os resultados do teste, então gerar relatórios de erros encontrados, né? Registrar os erros, aportar os problemas para a equipe de desenvolvimento e, após a correção, refazer todas as validações novamente, né? Que, uma vez apontados os erros, é resolvido pela equipe, né, de codificação ou equipe mesmo de infraestrutura, de hardware, por exemplo, se for detectado que o hardware é insuficiente para executar a ferramenta, e aí depois é refeito os testes para saber se realmente cumpriu os requisitos. E aqui a gente tem a fase do encerramento, né, que se discute os resultados obtidos durante o ciclo de vida de teste, com o propósito de reduzir falhas e custos, além de otimizar os processos e cumprir os objetivos do negócio. É importante que seja elaborado um relatório de qualidade com cobertura de testes e os detalhes do projeto. Na fase de encerramento, fala qual foi, é como se fosse um relatório também, né? Se produz um relatório, mas aí falando dos casos de sucesso,
como foi produzido todo o ciclo de vida do software, né? A cobertura dos testes, por exemplo, de teste estrutural, também, se for um teste de estresse, né? Falar o quanto que o sistema suportou de usuários naquele dado momento de teste, né? É como se fosse ali uma finalização mesmo do ciclo de vida, documentando todo o processo de teste de software. E aqui a gente tem uma figurazinha que a gente explica a fase de desenvolvimento como um todo, de codificação, e a fase de ciclo de vida de teste de software. Aqui a gente tem o ciclo de vida do teste e aqui a gente tem o ciclo de vida do desenvolvimento. Então aqui, a partir dos requisitos, a gente faz o planejamento do nosso teste, né? E depois faz a elaboração do roteiro de teste, né? Que poderia ser visto como o nosso plano de teste, tá? E aqui a gente tem o design dos nossos requisitos, né? Aquela diagramação UML, o documento de requisitos. Os programadores desenvolvem a ferramenta e aí quando chega aqui, ó, nessa fase, com base no roteiro, a gente executa os testes do que foi desenvolvido, né? E aí a gente gera um relatório de defeitos, né? E a partir desses defeitos, o desenvolvimento conserta esses defeitos e aí executa de novo os testes, vê se foi satisfatório e aí sim entra em produção. Tá bom? A equipe de teste, né? Como dito anteriormente, a gente fala de equipe de teste quando a gente tem uma empresa bem grande e aí tem tudo muito definidinho lá. Qual é a equipe de desenvolvimento, a equipe de teste, a equipe de análise de requisitos, né? Empresas grandes têm todas essas equipes bem definidas. Então, pensando nesse contexto um pouco mais abrangente, a gente também tem a equipe de teste. Aí, dentro da equipe de teste, a gente tem o gerente de teste, né? De vez em quando vocês podem ver vagas, aparecendo vagas aí de gerente de teste, de arquiteto de teste, né? Ou de testador mesmo. Geralmente, você começa como testador e vai adquirindo habilidades, né? Seniores, até atingir ali gerente ou arquiteto. Então, o gerente de teste, ele que lidera toda a equipe de teste. Ele faz a comunicação entre a equipe de teste e a equipe de desenvolvimento, tá? Então, que ele planeja os testes, define estratégias, né, que vão ser utilizadas para poder fazer ali o teste. E ele trabalha em conjunto com o arquiteto de teste, né? O arquiteto de teste, ele conhece bem quais são os requisitos do sistema, o que vai ser testado, e ele que elabora o roteiro de teste, né? No caso seria o plano de teste. Qual é a sequência que vai ser aplicado os testes nesse sistema? Então, é o arquiteto que fica responsável por essa parte do trabalho. Outra figura importante da equipe é o testador, né? A pessoa que realmente fica responsável ali por, de fato, testar o sistema. Como eu já tinha falado anteriormente, né? A gente tem o testador, o programador, quando ele faz o teste unitário, ele também é uma espécie de testador, mas também tem uma figura responsável para fazer não só o teste unitário, mas o teste de integração, o teste de sistema, que a gente chama ele de testador. Então, quais são as habilidades que um testador tem que ter? Ele tem que ser criativo ao executar os testes, então ele tem que imaginar cenários onde ele possa exercitar caminhos naquele programa em que identifique erros, né, defeitos. Ele tem que ter noção de programação. O testador ele tem que ter noção de programação, porque quando ele for escrever os scripts, e vocês vão ver, ele tem que entender de programação. Ele vai ter que entender quais são as funções que ele vai testar, como ele vai acontecer as integrações ali entre os módulos, se for um teste de integração, né? O objetivo dele ele é bem objetivo na hora de descrever um erro, né? O que está acontecendo aqui que não poderia acontecer, né? E ele é perfeccionista, então ele tem que, de fato,
ser criativo e tentar encontrar o máximo possível de defeitos naquele código. Então, outras observações que a gente tem aqui quanto ao testador é que ele não deve testar seu próprio programa. A gente, é igual como se fosse um texto que você está escrevendo. Você pode começar a escrever um texto e de repente você acha que está tudo ok e outra pessoa vai ler e acaba encontrando erros ali, de ortografia ou de semântica. Então, é a mesma coisa com o testador. Você não pode testar o seu próprio programa. Você tem que pedir para outras pessoas testar, São alguns conselhos, para o testador. Não deve duvidar que um erro existe, tá? Então, o erro sempre, não vou dizer que sempre ele existe, mas a possibilidade de existir é muito grande, porque as possibilidades de entradas de um programa chegam a ser quase infinitas, Então, se for uma entrada de números, a gente tem infinitas possibilidades, Se for uma entrada de um arquivo, a gente tem arquivos que contêm vários formatos, que têm vários tamanhos. Então, não duvidar que o erro existe. Dadas essas características das entradas do programa, a gente pode ter N erros. Deve ser cuidado para não reportar falsos bugs. O testador não é inimigo do desenvolvedor. Geralmente tem essa tretazinha aqui, porque o desenvolvedor fica um pouco desgastado, porque o testador só vai procurar defeito no meu código. E realmente é isso. O objetivo do testador é encontrar defeitos, mas aí tem que ficar claro que ele não é um inimigo, é um aliado do desenvolvedor. O testador deve saber se comunicar com o desenvolvedor, então isso é muito importante para dizer o que foi encontrado de erro, ou até mesmo para poder entender o que o desenvolvedor fez para ele poder testar. Os bugs descritos por ele devem ser baseados em fatos, E um bom testador é aquele que encontra muitos defeitos, Por aí, até por isso mesmo que acaba sendo essa questão aí, esse mito dele ser um pouco inimigo do desenvolvedor. E aí, quando eu devo usar ferramentas para testar o meu código? Esse caso aqui. Bom, se tem apenas um testador para o projeto, digamos que você desenvolveu a tua ferramenta e tu vai testar ela. Então, que ferramentas eu devo utilizar nesse contexto? Deve realizar apenas testes manuais, não precisa automatizar o teste, então o teste unitário ali já dá para resolver muita coisa. Não há necessidade de ferramentas para criar o roteiro de teste, então não precisa de uma ferramenta para poder encadear as atividades ali, a gente tem. E ferramenta apenas para reportar os defeitos, que tem essa aí, o Redmine, que ajuda. Agora, quando há uma equipe de teste, quando a gente tem uma equipe bem definida, um projeto maior, a gente pode ter essa configuração aqui de ferramentas. Então, a gente tem ferramentas para gerenciar a equipe, o Redmine pode ser utilizado para gerenciar ali as tarefas que cada membro da equipe vai ter que realizar, Ferramentas para criar o roteiro de teste, tem um teste link. Ferramenta para reportar e gerenciar os defeitos, tem o Redmine. Não tem só essas aqui não, tá, pessoal? Tem várias outras também, E automatizar os testes para auxiliar no teste de regressão, tem a ferramenta Selenium. Tá? Eu nem coloquei aqui o teste unitário que a gente vai utilizar, que é o Jasmine. Tá? Essa aqui foi a referência para a aula de hoje.